Amém, amados irmãos, muito bom dia a todos. Domingo, 19 de outubro de 2025. Como somos bem lembrados todos os domingos aqui, uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje, primeiro dia da semana, dia do Senhor para nós. Somos aqui 9 pessoas, o pessoal vai chegando aos poucos. Aqui em Uberlândia, né? Um clima extremamente agradável, 19 graus. Depois de uma noite, né? Um final de tarde, noite chuvoso, muito gostoso aqui. Vamos nos preparando agora para esse tempo de oração e logo mais, se Deus quiser, juntos à nossa igreja, podendo cultuar ao Senhor. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, Criador dos céus e da terra, e ao mesmo tempo, bendito és tu, porque quis o Senhor nos adotar na tua família, Pai. Nós somos teus filhos. Obrigado porque nós podemos te chamar de Pai. E essa é uma verdade tão preciosa, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo cuidado tão zeloso que o Senhor tem tido, Deus, para com as nossas vidas. Sempre. Cuidado esse, Pai, que quando nós estamos disponíveis, nós vamos contemplando, nós vamos nos constrangendo e nós vamos também, Deus, distanciando de nós essa perspectiva de murmuração, de reclamação, de descontentamento. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque é possível sim, Deus, sempre perceber o Senhor, contemplar os teus feitos, render louvores ao Senhor, como diz o salmista, contando todos os seus benefícios, Pai, ou os benefícios que têm sido feitos a partir das tuas mãos para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque seu amor, ele nos constrange. Esse amor que se manifesta todos os dias, mas em especial, Deus, que se manifestou ali naquela cruz por nós. Esse amor que nos perdoa, Pai. Esse amor, Pai, que, de certa forma, ele nos torna dignos novamente, porque éramos indignos, Senhor. Não existia nada, absolutamente nada em nós que pudesse, que possa justificar o seu amor. Mas louvado seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E esse amor, Pai, faz novas todas as coisas. Esse amor cobre multidão de pecados. Esse amor lança fora todo medo, Deus. Muito obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo bom privilégio de orar ao Senhor, de estar aqui com os meus irmãos, no lugar secreto. É o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, Pai. Esse quarto aqui, Senhor, o quarto, que é esse lugar de intimidade, onde nós podemos falar com o Pai e sabemos que Ele nos ouve. Por isso, nessa manhã, Deus, junto com os meus irmãos, eu te peço, toca no Senhor. Toca no nosso espírito para que alcancemos estas verdades, Pai. Toca no nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo de oração, para que possamos alcançar esse lugar do mistério, o mistério divino, aonde nós experimentamos o Senhor mais e mais, Deus, onde somos contemplados e onde podemos ver aquilo que nós, humanamente falando, não estamos enxergando, Senhor, a partir do discernimento. Então, Espírito Santo de Deus, ajude-nos a discernir a nossa realidade, Pai, o nosso dia a dia, em especial o dia mau, as pressões, os desafetos, aquilo que muitas vezes nos falta, Senhor, na nossa percepção humana. Eu oro para que o Senhor aguce o nosso discernimento sobre isso, Pai. E ao mesmo tempo que a gente possa entender que pela fé, Senhor, o convite do Evangelho
é que estejamos disponíveis a obedecer, que estejamos disponíveis, Deus, a sermos conduzidos pelo vento, que sopra para onde quer, Senhor. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo bom privilégio de orar. Reconhecemos nessa manhã que não sabemos orar como convém. Reconhecemos, Deus, a nossa total necessidade de poder ter o Teu Espírito nos ensinando a orar. Por isso, eu te peço humildemente, ensina-nos mais uma vez nessa manhã a orar como convém, Deus. E pela fé eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer e falar nas nossas vidas, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, pastor Amém, Saulo. Amém. amados irmãos. Amém. Amém. Vamos orar alguns princípios bíblicos, como nós temos feito aqui aos domingos, né? Eu vou pedir o Sirlei para se preparar, por favor, amado Sirlei. Que tem um dos princípios que muitas vezes pode passar desapercebido nas nossas orações, né? Envolve gratidão, envolve um coração grato, né? Como diz o salmista, envolve cantar louvores ao Senhor e não esquecer de nenhum só de seus benefícios, né? Envolve essa expressão genuína e que duela muitas vezes com aquilo que nos falta, né? Daquilo que é a manifestação de Deus nas nossas vidas. Então, Shirley, vamos começar orando com você nesse sentido, né? Uma oração genuína de gratidão, de entoar louvores, de afirmação de quem Deus é, de quem Ele tem sido nas nossas vidas. Por favor, vamos lá. Querido Pai, gastaríamos muito tempo se nós fôssemos tentar alinhar tanta bondade, tantas bênçãos, tanta generosidade com que o Senhor nos trata a partir da adoração do pastor Saulinho, quanto ao fato de que do Senhor, quando estávamos perdidos, mortos em nossos pecados, nossa vida desviada, podre, o Senhor nos fez filhos. Então nos faz sentar em lugares celestiais, ó Papai, contemplando a tua divindade, contemplando a tua soberania, completando com, contemplando, Pai, a sua glória naquilo que nos é possível, naquela dimensão, naquela quantidade que nos é possível. Porque se fôssemos contemplar ou nos aproximar, seríamos certamente, ó Deus, destruídos. Tal é o tamanho da sua glória, ó Deus. Ô Pai, muito obrigado, ó Deus, que o Senhor nos dá esse discernimento de entender que somos nada. E ao mesmo tempo, quando não somos nada, o Senhor nos faz tudo. O Senhor nos faz sentar nesses lugares de gratidão, de alegria, de vontade, papai, que explode em nossos corações, de bendizermos o teu santo nome, de tentarmos traduzir em palavras, papai, aquilo que o Senhor coloca em nosso coração de tantas maravilhas, ó Deus, a partir da chuva. Esses dias, poucos dias, papai, poucos dias, aqui no sítio, papai, estava tudo seco. Uma pequena chuva, duas pequenas chuvas, está tudo verde. As flores desabrocham, as folhas nascem, os pássaros cantam. Meu Deus, quanta maravilha, ó Deus. A salvação que temos de ti, a esperança a partir desse mundo caótico, caído, sem esperança, papai, desse mundo. Mas o Senhor nos faz vislumbrar essa possibilidade, bendita esperança, que eu faço de um dia, papai, quando o Senhor nos chamar, ou vier nos buscar, estaremos para sempre ao teu lado, para sempre ao lado do nosso Salvador Jesus. E quanto, papai, a família, quanto a amigos, quanto a corpo de igreja, papai. Oh, papai, que maravilha! Quanto o Senhor é bom! E não tem como o Saulo sempre ora. O Senhor é maravilhoso, papai. E às vezes nos pomos a tentar contar essas bênçãos e não conseguimos. São tantas, como dizia aquele velho hino que cantávamos, conta quantas bênçãos.
quantas bênçãos são, meu Pai. Eu estava pensando que no início desta reunião, papai, o fato de que já, a partir da pandemia de 21, e hoje, todo dia, nós levantarmos e nos dedicarmos nesse quarto, como diz o Saulinho, nesse quarto secreto, que ao mesmo tempo não é, porque é um quarto virtual sem paredes. Nós podemos, ó Pai, expressar cada manhã, ó Deus, nas premissas de cada dia, estar aqui, papai, cada um no seu lugar, no carro, caminhando, vindo para a igreja. No meu caso aqui, quieto na minha casa, papai, temos a possibilidade de estarmos com os irmãos, olhando em muitos rostos que nos são tão chegados, que a cada manhã nós vimos aqui. Isso nos alegra com o coração, ó papai. Ó pai, obrigado por tua bondade. Obrigado por sua glória demonstrada a nós, ó Deus. Ô papai, eu não tenho palavras para traduzir a bênção dessa alegria e a expressão de gratidão que enche nossos corações. Nossas palavras são pequenas, meu vocabulário é muito minguado para tentar traduzir em palavras a tua bondade. Ajuda-nos, ó Deus, pelo menos a reconhecer essa bondade em nossas vidas e te contemplar nessa generosidade, em toda a sua extensão. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Silezão. Sirlei. Amém, amém. Meu querido irmão Augusto Bonde, como é que tá essa saúde aí? Como é que tá a recuperação, Bonde? Tá boa, graças a Deus. Que Tá. bom, coisa Depois eu boa. dou o testemunho disso, mas Deus é bom, como já foi orado aí, né? Deus é bom o tempo todo. Estava Amém, fazendo falta aqui, Augusto. com Para certeza. mim, para Faz, mim foi a faz mesma. falta mesmo. Ô, Bonde, você acha que dá para orar? Como é que tá aí? Tá, tranquilo, tranquilo. Ótimo. Tem um outro princípio, né, Bonde, repleto na palavra de Deus, que é sobre a fé, né? Em diferentes perspectivas, mas nós podemos entender a fé como essa capacidade de experimentar mais da pessoa de Deus nas nossas vidas, né? Então, Bonde, vamos orar por isso, né? Assim como somos ensinados pela palavra, orar pedindo a Deus fé, pedindo a Deus que nos mobilize para esse mistério divino, orar para que o Senhor nos fortaleça, né? Para que o Senhor aumente a nossa fé, para que a gente, nessas circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, a gente consiga experimentar, ver, sentir a presença de Deus e isso nos baste, né? Vamos orar com você nesse sentido. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido Salvador, Consolador amado, Deus presente, como é bom saber que o Senhor é presente. E como é bom ter a tua companhia. Que maravilha, Deus. Que maravilha ter essa consciência, convicção, certeza de que o Senhor é presente. Pai, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, da nossa pequenez, o Senhor nos tem abençoado, o Senhor nos tem fortalecido, o Senhor tem nos sustentado dia a dia. E esse sustento, ó Deus, principal, nesse sentido que o pastor Saulo pediu. Ajuda-nos, ó Deus, cresce, aumenta, dá-nos mais fé. Senhor, não permita que a gente titubeie, mas fortalece a nossa fé, que a nossa fé cresça dia a dia, Pai. Ajuda-nos nisso. Nós temos no mundo motivos de sobra, na nossa visão pequena, de que o Senhor está longe às vezes, de que a nossa fé nem aparece, mas o Senhor vem com graça, com, com, com chances nas nossas vidas de mostrar essa fé. Eu te agradeço, ó Deus, todo porque esse processo que eu passei, eu sempre criei.
sempre tive fé de que o Senhor estava conduzindo tudo. Só não imaginava que ia ser tão rápido, que a tua bênção, a tua graça, a tua bondade ia chegar tão rápido. Então, a minha fé não era tão grande assim, não. Eu tinha fé, tenho fé, mas o Senhor foi maravilhoso, fazendo muito antes do que eu imaginei, e muito mais do que eu imaginei, infinitamente. As condições, ó Deus, que eu estava. E, Senhor, oh, muito obrigado por isso. Fortalece mais a minha fé para que eu realmente confie mais a cada dia e me dedique mais a cada dia e esteja mais à disposição a cada dia e seja mais útil, ó Deus, na tua obra a cada dia. Senhor, isso é maravilhoso. Oportunidade que o Senhor me deu ali na medicina. Que coisa boa. Então eu te bendigo, te agradeço e te peço, ó Deus, aumenta a minha fé dos meus irmãos, para que dia a dia nós olhemos somente no Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará por nós e com nós, ó Deus, porque fazemos a obra, nós fazemos a obra com o Senhor. Que isso redunde, ó Deus, em salvação de pessoas, em trazer, ó Deus, maior conhecimento do Senhor para as pessoas. Então, desperta sempre a fé nos nossos corações, ó Deus, que jamais a nossa mente e o nosso espírito titubeiem, tenham dúvidas de que o Senhor é bom, de que o Senhor é presente, de que o Senhor conduz, de que o Senhor está sempre junto conosco. Ajuda-nos a todos nós nisso, não só nós aqui, mas a todos ali, ó Deus, a despertarem para isso e a praticarmos o Evangelho, segundo o teu querer, para honrarmos e bendizermos o teu nome. Muito obrigado, ó Pai. Oramos e já agradecemos por tudo, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, bom. Amém, Amém. bode. Amém. Obrigado, meu irmão. Laércio, está com a câmera aberta aí, bom dia. Um dia. Tá frio aí, Laércio, ou não? Não, eu gosto, eu acho bom É demais. bom, né, Laércio? Não tá frio, não, é Eu só um vento gosto, de leve, é isso mesmo, eu é isso, gosto. é isso. Meu querido, tem um princípio também na palavra de Deus, para a gente orar agora com você, que envolve o sofrimento, Laércio, né? Inclusive, dou spoiler aqui, hoje nós vamos falar sobre isso ah, na nossa celebração. Eu vou pregar hoje sobre isso, né? Mas a palavra de Deus fala muito sobre o sofrimento e nos levando para uma outra perspectiva, não uma perspectiva de que a nossa vida aqui não terá ou não passará por essa realidade, né? Jesus, Paulo, Tiago, vai falar muito, e outros também, mas me lembro desses três aqui, com expressões bem pontuais, né, do lugar do sofrimento nas nossas vidas. E já oramos por um coração grato, oramos por uma perspectiva de fé, e é pela fé que muitas vezes, ou é a partir da fé, que a gente encara um sofrimento no reino de Deus, né? Procurando sempre, né, discernir no Senhor, o que que Ele quer com tudo isso, como esse sofrimento, o que que ele produz em nós, o que que esse sofrimento pode produzir nas nossas vidas, né? Como o Tiago vai dizer ali no primeiro capítulo, da sua obra, como esse sofrimento pode produzir uma fé madura, por exemplo. Então, Laércio, vamos orar com você para que o Senhor nos ajude a discernir sobre o nosso lugar de falta, quer dizer, aonde nos falta alguma coisa, aonde tem doído, aonde tem sido desafiador para nós, né? Já que foi dito a nós por Jesus que no mundo nós teríamos e temos aflições. Então, ore para que o Senhor nos ajude a ter bom ânimo, para que, passando pelo sofrimento, a gente entenda e reconheça o papel pedagógico desse sofrimento nas nossas vidas. E o que Deus colocar no seu coração, meu irmão. Vamos orar com você.
Senhor Jesus, obrigado mais uma vez, Senhor, do fundo do meu coração, por esse grupo, por esse manjar do céu que o Senhor nos dá logo cedo a refletir sobre a tua palavra, em orações, em buscar a te ouvir aqui agora, Senhor. E a gente já vai se deleitando aqui com tanta graça do Senhor sobre a vida desses irmãos, cada um orando e dando testemunho da sua própria fé. E eu honro, Pai, cada um deles. Ontem o Sirlei ali honrando a sua esposa, a sua família, o Augusto lá no hospital. E eu sei, nós sabemos, Pai, que cada um aqui tem uma história de um sofrimento, Pai, de uma luta, de algo, ó Deus, que não foi fácil, não é fácil, e até morrer não vai ser fácil. Mas, Jesus, eu também confio muito nessa manhã, Pai, aonde o Senhor vai nunca vai nos deixar sós. O Senhor nunca nos prometeu isso. O Senhor realmente falou que no mundo a gente vai ter aflições, mas para a gente olhar para o Senhor, porque o Senhor venceu. Então, Senhor, eu posso medir isso conforme eu ando mais perto do Senhor, quando as lutas vierem. Se eu vou desesperar mais ou se eu vou confiar mais. E aí essas dores, Pai, essas aflições, elas podem ser mais fortes ou menos fortes na minha vida, no meu emocional, no meu espiritual. Então, Senhor, que a gente ande contigo, que a gente permaneça na tua palavra, que a gente, ó Deus, confie no Senhor, qualquer coisa hoje que venha acontecer, para que não para a gente ficar mostrando, ó Deus, algo assim de super crente para as pessoas, não, mas é para a gente, como foi dito pelo Saulinho, a gente amadurecer. E eu tenho visto isso no nosso meio, Pai. Apesar que as coisas ainda acontecem na nossa vida, mas queremos ter uma resposta muito mais forte se amanhã a gente estiver vivo, como a gente está dando aqui agora para o Senhor. Como o Jó disse, que nós não queremos conhecer o Senhor só de ouvir falar, mas nós queremos conhecer o Senhor na nossa vida aqui, Pai, é de caminhar mesmo. Nós precisamos disso, Senhor. E que tudo que aconteceu na vida de Jó, que a gente reflita e, e reflita a nossa vida nisso, de buscar andar mais com o Senhor nessa vida. Nos ajude, ó Pai, a sermos filhos coladinho num Pai, que depende dele e que espera nele e que confia nele. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Laércio. É, Glória a Deus, isso mesmo. Muito bom. Ô, precioso irmão Jefferson, eu vi que você está aí, eu não sei se você pode orar. Se você puder, me dar uma sinalização aí, por favor, Jefferson. Estou aqui. Bom, Jefferson, bom dia, meu querido. Bom Pensando dia. nesses princípios todos, né, que nós estamos orando nesse domingo, gratidão, fé, o lugar do sofrimento nas nossas vidas, queria que você encerrasse esse ciclo de oração orando para que a gente consiga reconhecer e perceber a graça do Senhor, né? A graça que é melhor que a vida, a graça que foi, por exemplo, experimentada por Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele orando por um sofrimento, por uma dor, que ele descreveu como um espinho na carne enviado por Satanás, né? De coração aberto, ou melhor, de peito aberto, né? Como a gente gosta de dizer, de peito aberto, Deus fala com ele sobre uma outra expressão que talvez naquela oração era desconhecida por ele e ele começa a experimentar o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza a partir da graça. Então, Jefferson, vamos orar com você esse princípio para que isso nos alcance também nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Vamos lá. Amém, Pai, nosso Pai.
Bendito seja o teu nome, que tu és Deus. E agora, Pai, de maneira muito específica, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua graça. A graça que é a única coisa que faz com que a gente levante de manhã. A graça que permite que nós nos movimentemos, que nós respiremos. Porque a tua graça nos alcança todos os dias. E sem a tua graça não é possível existir nessa realidade. Permita-nos, Pai, em nome de Jesus, perceber essa graça que nos atinge, que nos circunda, Pai, que é derramada sobre nós diariamente. Nós possamos estar conscientes da graça do Senhor que nos alcança, para que o nosso coração não se ensoberbeça, achando que a gente faz ou que a gente acontece. Ô, Senhor, é somente pela tua graça que a gente continua, que a gente persevera, que a gente caminha, mesmo em meio a problemas e dificuldades, onde o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Difícil de entender isso muitas vezes, Pai, quando o sofrimento nos alcança, quando a realidade se impõe, mas o Senhor está acima da realidade. Tudo, Pai, que acontece, tudo que existe, está debaixo da tua autoridade. A realidade que o Senhor quer para as nossas vidas, muitas vezes, nos leva para caminhos estreitos, nos leva para desertos, nos leva para momentos de sequidão, de aridez, de dores, de problemas. Mas a tua graça, Senhor, é o que nos permite continuar, atravessar e chegar do outro lado. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda a estarmos conscientes dessa graça maravilhosa que permeia tudo na nossa vida e sem a qual nós não podemos existir. Faça isso conosco, Senhor. Aumenta a nossa sensibilidade e a nossa percepção de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda fará, porque o Senhor é bom e os teus planos são sempre melhores. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. E Senhor, também quero interceder, Pai, junto com os meus irmãos aqui, para aqueles que nesse momento estão enfrentando um tratamento de saúde, com diagnóstico. Isso muitas vezes envolve, além do mal-estar, da dor física, também dor de alma, medo, angústia, incertezas, tanta coisa, Senhor, que é do humano, que é produzido pela nossa natureza. Coloca o nome aqui especificamente do que o bonde trouxe, do Florencio, o rapaz que sofreu acidente de moto, que provavelmente ouviu o testemunho de fé do bonde ali na medicina, que o Senhor se revele a ele, Pai. Que o Senhor o toque, e se for da sua vontade, que o Senhor o restaure desse acidente, mas acima de tudo, Senhor, que ele tenha um encontro contigo cada vez mais. E todos os outros na lista que foi colocado aqui, Senhor, nas suas realidades, Pai. Os desafios que é hoje para a nossa natureza humana encarar a doença, a dor, um tratamento, a ausência de recursos. Senhor, são tantas e tantas questões. Mas louvado seja o teu santo nome, porque mesmo com a ausência de recurso e com dores, é possível experimentar o Senhor. Então, essa é a minha oração. Que o Senhor cure quantos o Senhor quiser, seja para a terra, seja para o céu. E que o Senhor se revele a cada um desses nomes, Pai, que nós temos orado aqui, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Saulo. Amém, irmãos. Amém. 7:30 em ponto. Muito bom. Evangelho de João, capítulo 6, e hoje, depois de semanas e semanas, nós vamos concluir os 71 versículos do Evangelho de João. Eu vou voltar aqui um pouquinho, para a gente poder contextualizar, na parte que nós meditamos semana passada, né, e conectar com a última parte de hoje. Então, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Diz o seguinte: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram:
Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu. Por causa disto é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, versículo 66 agora. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Não querem ir embora? Não querem abandonar junto? Não querem aproveitar o bonde? Não o bonde aqui, né? O bonde como um símbolo de um veículo que se desloca e que vai e anda e pega carona junto. A que Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Ou o que fazer? Para onde ir? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, Jesus lhes disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Amém, irmãos? Que texto precioso, né? Quer dizer, chegamos ao final de uma jornada aí, começando com a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre o mar, ele se autoproclamando o pão da vida e todo o desconforto posterior que foi, ou que foram as palavras de Jesus a partir disso, né? Nesse final, e a gente falou disso domingo passado, né? Após uma insistência necessária de Jesus em apresentar o reino, em traduzir o que era a verdadeira comida, a verdadeira bebida, em trazer um estilo de vida, e em confrontar a motivação daquelas pessoas, e confronto direto, necessário, como muitas vezes tem que ser na minha vida e na sua, né? Há uma primeira conclusão dos ouvintes, daqueles que estavam juntos de Jesus, que é que palavras duras, que coisa difícil, não tá doce isso, não tá fácil. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Não tá fácil isso, tá duro, tá complicado. E aí a gente vai lendo o texto e aí Jesus ele dobra a aposta, né? Como é uma expressão bem popular hoje. Quando ele vai dizendo isso, a gente falava domingo passado, né? Isso escandaliza vocês? Quer dizer, ele ouvindo as pessoas dizerem que era duro, que estava difícil, que aquilo ali estava um pouco complicado demais para suportar no corpo, Jesus ele vai e dobra a aposta, dizendo: Isso escandaliza? Vem mais por aí, vem mais por aí. E aí a gente chega no ponto que eu quero meditar hoje e a gente poder fechar o capítulo 6, né? Que é o versículo 66. Diante de tudo isso, diz o texto que muitos dos seus discípulos, irmãos, não é nem multidão, multidão já tinha se espalhado, a multidão já tinha deixado. A multidão é exatamente essa ausência de compromisso.
que muitos daqueles que estão acompanhando Jesus têm. Quer dizer, qualquer mínimo desconforto ou qualquer outra prioridade, e é bem fácil para a multidão ter outra prioridade que não seja o reino de Deus, faz com que ela simplesmente se desconecte disso. Mas o texto aqui ele é bem cirúrgico em dizer que muitos discípulos, né, talvez os 70 que estavam ali, né, desses que além dos 12 estavam bem comprometidos num primeiro momento, e se auto-intitulavam, ou até a partir do que Jesus tinha apresentado a eles, discípulos, discípulos, abandonaram. Não, não vou seguir nisso aqui não. Não chega. Não estou cansado. Não está duro demais. Não estou suportando isso aqui. Não estou suportando. Né? É tão interessante, irmãos, porque Jesus vendo tudo isso, se nós fôssemos humanos, ou melhor, se Jesus fosse, né, muito comprometido com aquilo que era terreno, com certeza ele entraria em crise aqui. Você imagina, eu fiquei imaginando, eu vou jogar até a bola aqui para mim, para que eu me confronte com isso aqui, né? Imagina eu, pastor David, e de repente as pessoas começam a deixar a igreja, de repente eu vou para uma celebração e lá tem 20 pessoas. E aí eu pergunto, cadê os irmãos? Não, eles abandonaram, eles foram para outra igreja. Tem uma igreja aí que abriu com um templo de 4.000, com um templo de 4.000 pessoas, é mais perto da casa deles. Eles foram para lá. Humanamente falando, irmãos, a tendência é que eu entrasse em crise, né? Humanamente falando, acho que minha identidade ministerial, pastoral, até, né, aquilo que eu faço como pessoa, né, seria abalado por isso aqui. Mas Jesus, irmãos, como homem, e aqui está uma boa inspiração para nós no ponto de virada que eu quero chegar, que Pedro conseguiu assimilar, ele enxerga tudo isso com outro olhar. Ele começa a olhar e a contemplar essa saída, essa debandada, essa forma como os discípulos o abandonaram, né? Primeiro, com certeza, trazendo, e ele fala isso sobre o pai, né, ali, constantemente, nos versículos anteriores. Né? Há implícito aqui uma afirmação de que a única expressão, ou a única fonte de afirmar quem ele é e o ministério dele interessava era o próprio pai. Nada, não tinha a ver com números. E aí, irmãos, nesse momento, Jesus ele está apresentando para esses discípulos o que é o eterno, o que é eternidade. Você sabe quem abandonou, quem foi deixando naturalmente, não estava disponível para aquilo que é eterno. Sabe por que que é duro ou são duras as palavras de Jesus para nós muitas vezes? Porque nós estamos com os nossos pés fincados aqui nessa nossa realidade. Os nossos pés estão assim arraigados demais nessa terra, então vai ser duro, vai cansar, vai sendo insuportável. E se a gente se orienta, se o norte que a gente tem para orientar as nossas vidas é este mundo, irmãos, o reino se torna insuportável. Nós vamos ter que criar uma religião evangélica, como a gente tem criado muitas aí, para que a gente desenvolva uma ideia de um Deus que nos sirva, para que a gente possa contemplar versículos isolados da palavra de Deus que possa aliviar a nossa alma, trazer alento. Mas Pedro assimilou um outro lugar e ele vai dizer: Senhor, o que fazer? Para onde ir? E aqui está a resposta. Porque só tu tem as palavras de vida eterna. Irmãos, preste atenção nesse finalzinho aqui. Não é possível viver o reino de Deus aqui nessa terra sem nos envolvermos com a eternidade, irmãos. Não é possível. Nós vamos abandoná-lo.
mesmo frequentando igreja. Sabia que você pode abandonar Jesus frequentando igreja? Você pode continuar frequentando igreja até reunião de oração, sendo um dos que abandonaram ele. Sabe como é que eu e você o abandonamos? Quando a gente orienta a nossa vida por aquilo que é somente terreno. Quando as palavras dele, quando nos encontram, vê e vem de encontro a uma resistência à nossa mudança, a uma resistência nossa a deixar que isso nos quebre. Palavras duras, mas uma dureza necessária para que eu e você possamos ser quebrados. Quebrantamento. E uma vez quebrados, quebrados na nossa razão, quebrados nos nossos planos, quebrados na forma como a gente quer conduzir todas essas coisas, uma vez quebrados, a gente possa, irmãos, alcançar o que é eterno. Irmãos, em nome de Jesus, o que Amém. fazer? Para onde ir, irmãos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que as misericórdias dele mais uma vez me alcance e te alcance. E que a eternidade que já começou para aqueles que estão disponíveis para ela, me oriente e te oriente. Mesmo que as palavras, que a sua rotina, que a ausência de recursos que você acha que você tem, mesmo que os problemas de relacionamento que está arrombando aí sua casa, mesmo que isso seja dado a você, não se esqueça, só tu tens as palavras de vida, que a eternidade te oriente ao passar pelo fogo, ao passar pelo deserto, ao passar por toda a ausência de recursos, ao passar pelas dores de alma, que a eternidade te oriente e seja suficiente para você dizer a si mesmo e se lembrar o que fazer, para onde ir, se só tu tens as palavras de verdade. Acabou, irmãos. Tá tudo bem, porque a gente está voltando para casa. Não tire os olhos disso. Enquanto você estiver aqui nessa terra, se lembre que você está aqui de passagem. Por isso que a nossa leve e momentânea tribulação, como diz Paulo, produz para nós um peso de glória sem fim. É isso aí, meus irmãos. Deus te abençoe até 10 horas, se Deus quiser, ali juntos na casa do Senhor, com a almoção joia que o William e a equipe dele tá cozinhando para nós hoje, hein? O William é um cozinheiro bom, tipo assim, igual eu, entendeu? Olha, minha autoestima hoje. Aham, Ele é aham, igual eu aqui, entendeu?